O pastor Silas Malafaia foi convidado para dar uma entrevista ali, um podcast. E aí entraram meio que ali uma polêmica ali com o apresentador. Ou seja, o apresentador fez uma pergunta polêmica ali para ele, que é: afinal, cristão, evangélico, pode ser de esquerda ou não? Eu quero deixar aqui para vocês este vídeo e depois, ao retorno aqui, eu quero comentar um pouco sobre isso e também comentar sobre algumas outras coisas que eles vão falar aqui, seja tanto de Lula, tanto agora do Flávio Bolsonaro, seja da política. Antes, eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e vamos lá ver, então, ou seja, esta resposta aqui do pastor Silas Malafaia respondendo essa questão. Se afinal, evangélico cristão pode ser de esquerda ou não. Vamos lá assistir. Pastor, é possível ser evangélico e de esquerda? Essa aí deixa eu vou na deles e volto aqui pra gente. Bora. Vamos lá. Um comunista, que é a expressão máxima da esquerda, ele é comunista no trabalho, na casa, na família, nas relações sociais, quando compra, quando vende e quando vota. Por quê? Ele tem princípios, fundamentos, ok? Ele tem princípios e fundamentos. Então, por exemplo, eu vou contar a minha história para chegar onde você quer. Em 2002, que muita gente, eu fico dando risada, Malafaia, você já apoiou Lula. Você já votou em Lula. Então, vamos lá. As pessoas não sabem. Talvez estavam brincando de carrinho ou estavam soltando pipa. Em 2002, você só tinha que votar em duas coisas: esquerda ou centro-esquerda. Não tinha direita. A gente nem sabia, pô. A gente nem sabíamos que não tinha direita, pô. Nós nem sabíamos que não tinha direita, né? Pô, todo mundo enganado. Então, escuta. Mas calma, outra. Naquela época, o PT e Lula não faziam discursos ideológicos. Discursos de costume. Não havia acusação nenhuma de corrupção. Então, querido, vou dar um outro exemplo que eu vou aprofundar, que eu não fujo nada. Você sabia que eu já apoiei Sérgio Cabral? As pessoas, pô, Sérgio Cabral é esse corrupto! Caraca, então escute. Sabe como é que Sérgio Cabral foi eleito governador do Rio? Sérgio Cabral foi eleito governador do Rio porque ele, quando presidente da Assembleia Legislativa, fez uma limpeza. Sabe qual era a marca de Sérgio Cabral? Austeridade. Ele ganhou a eleição no Rio pela austeridade, a limpeza. Você tem a presunção de inocência. Depois vem toda a lama da corrupção. Então, sério, Felipe, é você apoiar depois que você conhece uma verdade e que ela vem à tona. Boa. Então, eu apoiei Lula em 2002 quando não havia discurso de costumes, discursos ideológicos deles. Tá? Não havia isso. Não havia nada disso. E você só votava em esquerda ou centro-esquerda. Não tinha opção. Quando aqui vamos lá, eu fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, que Lula me indicou. Era um grupo de 90 representantes da sociedade civil que debatia com o presidente. Eu passei a fazer parte. Aí eu comecei a ser chamado para audiências públicas no Congresso Nacional. E eu, então, comecei a ver a diferença entre o discurso para a opinião pública e a prática no Congresso. Sabe o que eu fiz? Pedi para sair. Eu falei, muito obrigado, estou fora disso aqui. Então, meu querido, fazer essas acusações tem que conhecer a história para ser honesto. Então, vamos lá. Como é que um cristão pode votar em quem diz o seguinte: aquilo, Lula, 2023, Foro de São Paulo, aquilo que historicamente combatemos, costume, família e pátria, princípios inegociáveis da fé cristã. Lula disse, nesse mesmo foro, eu tenho orgulho de ser chamado de comunista. Ele que falasse isso em 2002, para ver se tinha apoio algum. Ele que abrisse a boca para falar isso que ele falou agora, para ver se tinha apoio. Então, tem prazer de ser comunista? A revolução mais sangrenta da face da terra, comunista, mataram mais de 100 milhões de pessoas. E outra, são os que mais mataram evangélicos e católicos. E hoje, a China comunista fecha a igreja, prende padres, prende pastores. A Coreia comunista do Norte, se for descoberto uma Bíblia na casa de uma pessoa, a família morre.
Cuba prende pastor, prende padre, fecha a igreja e eles estão aliançados com essa gente. Então eu digo, já que tem muita gente evangélica me assistindo, quer dizer que você ora a Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos que são perseguidos nas nações comunistas e aqui apoia a gente que apoia eles. Como é essa? Então, qual é o joguinho que eles fazem? Não podemos misturar religião com política. PT falando isso, o PT começou na comunidades da Igreja Católica. Eu publiquei há 2 dias atrás um vídeo de Lula com o Frei Leonardo Boff. Se não fosse a comunidade da Igreja Católica e os padres progressistas, não tinha PT. E outra, qual é o paradigma, o modelo do mundo ocidental? O modelo judaico-cristão. Qual é a mais importante tradição do mundo ocidental? O cristianismo. Direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso. Cristianismo. Que conversa é essa? Você pode ter uma vertente ideológica do jeito que você quer e votar segundo essa vertente. Então, por que nós, verdadeiros cristãos, vamos negar nossos princípios para votar por paixão política? Não vai dar. Não dá, meu amigo. Vai ter choque. Porque eu sou cristão em tudo que é lugar. Quer dizer que eu sou cristão em tudo, mas na hora de votar, não. Isso é lógica, nem coerência. Isso aí é um momento difícil que a gente está vivendo no país, não? Porque há muito dessa confusão entre direita e esquerda, cristianismo, direita e esquerda, e fica todo mundo confuso, mas é óbvio, porque o movimento esquerda progressista, ele nega a maior parte dos princípios que aquilo é revelado na palavra. Não tem o que dizer, aborto é uma abominação e ponto final. Não tem o que discutir aqui. Então, é óbvio. É igual... mas aí entra aquela questão. A relativização que é feita é uma cegueira muito grande. E estamos vivendo isso. Agora, o senhor conheceu Lula pessoalmente. Ele mudou. O senhor falou isso. Eu achei legal o que o senhor falou. Ele mudou. Mas quando é que o senhor percebeu essa mudança? Eu percebi essa mudança quando eu participei desse conselho do Lula entre o que era falado por ele e na opinião pública e o que eles defendiam no Congresso Nacional. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa aqui. Eu não vou entrar nessa. Tchau. Eu fui o único cara que pediu demissão desse conselho. Falei, obrigado, tô fora, porque eu não vou fazer parte disso. Uma coisa é o que vocês falam para a plateia. Você quer ver uma? Eleição de 2022. Lula envia uma carta aos evangélicos, dizendo ser contra aborto e a favor da família. E Lula, como presidente, em janeiro de 2023, primeiros atos da ministra da Saúde do Lula, derrubou portarias que dificultavam o aborto e derrubou uma portaria que tinha que denunciar o estuprador. E nesse mesmo mês, Lula tirou o Brasil da Aliança das Nações Anti-Aborto. Então, gente, pelo amor de Deus, o PT em tudo que é Câmara Municipal defende ideologia de gênero. Sim. Não dá, meu amigo, não dá. Existe na justiça, no princípio do direito, a presunção da inocência. Você pode apoiar o maior vagabundo, o maior corrupto e o maior ladrão. Na hora que você sabe, sem saber que ele é. Você pode estar comprando e negociando com um cara que é traficante de drogas e você não sabe. Na hora que a tua consciência foi informada e tiver prova que você continua negociando com ele, você não é mais inocente. Por favor, gente. Pegar vídeo meu, apoiando o Lula em 2002, pegar a fala minha, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, é uma covardia. Eu, naquela época, não tinha nada dessa... Vergonhoso seria, depois de toda a corrupção, claro. no dizer do ministro Gilmar Mendes, governo Lula e Dilma, governo de ladrões, isso quem disse foi Gilmar Mendes. Barroso, ministro Barroso, STF, governos mais corruptos que a Lava Jato denunciou. Vergonha seria eu apoiar agora, depois que a minha consciência é informada. Isso até Deus. Quando você é inocente numa coisa, na justiça dos homens e na divina, você não pode imputar culpa. Se provar que você é inocente. A partir, como eu te falei, do Sérgio Cabral. Eu apoiei ele era a expressão máxima da correção. Depois, agora antes, não. E ele ganhou 2 eleições no estado do Rio de Janeiro. E a segunda não teve nem concorrente. Aí depois veio toda a desgraça. Então, minha gente, você apoiou Lula e outra.
tanto faz. Até gente da direita. Vamos. Ah, não, é da direita, eu vou fechar os olhos. Não, até gente da direita. Se tem comprovação de corrupção, amigo, não vai dar. Não tem como. A presunção da inocência é válida. Agora, eu queria entender, Felipe, como é que um verdadeiro cristão, que tem a palavra de Deus como regra de fé e de fundamento, nega a sua fé por pura paixão política. E a pior coisa que você faz, isso quando eu digo você, as pessoas, Sim. é votar por paixão política. Porque a paixão é cega. Não é o amor que é cego. A paixão é cega. Você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Essa que é a verdade. A paixão é uma patologia. Isso aqui é muito doido que nos nossos tempos, inclusive entre direita e esquerda, e a direita está indo por esse caminho e me preocupa, que são os ídolos, as paixões, que está gerando uma dissonância cognitiva, como nós vemos na esquerda. Mas está gerando também numa militância cega à direita, que questionar está sendo impedido, está sendo proibido. E quem questiona é apontado como traidor. Isso é perigoso, porque a gente critica pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, mas não pode criticar o político de estimação. Pô, não tem cabimento um troço desse, pô. Amigo, eu não troco e não quero. O radicalismo da direita é igual ao radicalismo da esquerda. É igual, só muda a ideologia. Perfeito. É igual. Eu sou vítima disso, meu amigo. Quando eu disse, eu vou contar um episódio, é de pouco tempo. Quando eu disse assim, para mim, 6 meses atrás, para mim, o melhor candidato, a melhor chapa é Tarcísio como candidato a presidente e a Michele como vice. Os bolsomínios, como eu chamo, os radicais da direita, caíram de pau em cima de mim. Largaram o aço. E eu disse assim, olha, para mim, Caiado tem competência de ser presidente, Zema tem competência de ser presidente, Flávio tem competência de ser presidente, mas para mim, o melhor é isso aqui. Agora, eu não decido isso. Não sou eu que faço essa escolha. Mas porque eu falei isso, meu amigo? Em cima de mim, mas largando, porque existe uma bolha radical, intolerante, tanto na esquerda quanto na direita. E eu não quero nenhum dos dois. Eu quero estar distante dessa gente. Agora, essa chapa, ela fazia sentido. Era uma chapa para ganhar. Acho que não haveria nem dúvida. A gente não ia nem estar discutindo aqui, preocupado. Vamos ganhar ou não vamos ganhar? Porque o Lula tem que sair. Isso eu falo todo o programa. O Lula é o diabo. Ele tem que sair. E eu falo, pastor Silas, o Lula é o diabo, porque ele é um cara que quando a gente volta lá atrás, ele é aquele cara que era o case, que deu certo. Passou fome, trabalhou, lutou pela causa. E aí ele foi o grito de um inconsciente coletivo da sua época. Perfeito. Só que ele se provou corrupto. Todo o governo dele calcado em corrupção. Então ele é duplamente diabólico. Porque toda a corrupção que não vemos, ela rouba do cara que passa fome. E se ele passou fome, e ele permite isso no governo dele, ele está tirando do cara que vive o que ele já viveu. Então ele é duplamente diabólico, o Lula. Duplamente diabólico. Só que a direita não pode cair no erro de relativizar, principalmente, corrupção. Porque a diferença do ladrão de galinha para o ladrão de banco, talvez seja um fuzil e um grupo de amigos dispostos a cometer crimes maiores. Dá o poder, você vai saber até onde vai a ganância e a corrupção do gênero humano. A direita tem que fazer essa análise crítica e não pode abrir mão da crítica. Só que o senhor falou sobre o Tarcísio. Eu vou lhe fazer uma pergunta porque o senhor conhece as coisas. Flávio Bolsonaro, o senhor acredita que ele foi uma indicação direta e preferencial do Jair? Ou ele só foi porque o Tarcísio demorou a se decidir por ir a presidente? Não, negativo. Escolha pessoal, direta, de Jair Messias Bolsonaro. Não teve consenso, não teve conversa partidária, não teve conversa com ninguém. O Flávio chegou e disse, meu pai falou que eu sou candidato. Aí houve muitas dúvidas, inclusive eu questionei. Ué, quer dizer que o cara vem aqui e diz, como é que é isso? Aí ele veio e trouxe uma carta do pai. Então, foi a escolha
pessoal e direta de Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui é uma verdade absoluta e inegociável. Essa foi a escolha do pai para o filho mais velho. Não teve escolha de outros, não teve conversa com outros. O que vocês pensam? O que vocês acham? Não. Ele disse, esse aqui usou a sua força, o seu prestígio, a sua história, que é inegável, tá certo? Para determinar isso. Se alguém falar uma outra coisa, com todo respeito, tá falando mentira. Agora, o senhor acredita que o Flávio Bolsonaro, ele vai aguentar a pressão durante essa corrida? Eu estou como você e como vários, esperando que ele suporte, esperando que ele aguente esse tranco. Essa é a minha esperança. Eu disse assim, até o último dia antes da escolha de candidatos, eu não apoio, porque o meu candidato é Tarcísio e Michele, tá? Na hora que o nome dele foi sacramentado, eu não sou eu que tenho o poder para isso, então eu disse, então agora eu vou apoiar o Flávio, certo? Aí, o pessoal, e outra, o que você falou é muito importante, sabe? Ninguém pode fazer uma crítica que vem logo o rolo compressor para te chamar de traidor. Eu vou te contar uma experiência da eleição de São Paulo. Eu percebi que Pablo Marçal era uma infiltração perigosíssima que ia dividir a direita. Falei isso direto com Bolsonaro, falei com Flávio, falei com Carlos, falei com Eduardo e com Michele, vocês estão brincando. Esse cara vai dividir a direita. Amigo, eu sofri uma guerrilha. 300 mil pessoas deixaram de me seguir no mês de setembro. Eu fiz 30 vídeos desmascarando esse cara. Eu apanhei, mas apanhei com força dos bolsomínios. O que aconteceu no final? O Pablo Marçal não foi. Aí veio tudo à tona, aquelas conversas inventadas, né? De que o cara, de laudo médico falso, sim, de soco em estúdio. Aí sabe o que subiram uma hashtag? Na segunda-feira, depois da eleição, perdão, pastor Malafaia. E todo mundo que saiu voltou. Agora, amigo, a pressão que eu tomei, sim, a pancadaria, a calúnia, difamação, ladrão, safado, pastor corrupto e o escambau. Falei, é isso aqui, podem falar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Então, eles não toleram. E eu não estou nem aí para eles. Eu não estou nem aí para eles. Digo para você, com maior tranquilidade, certo? Eu espero, estou falando sério, eu espero que não venha nada contra a moral, certo? Do Flávio Bolsonaro. Eu espero que não tenha nada contra a moral dele, certo? De corrupção, de roubalheira, porque se tiver, eu caio fora. Tô falando aqui com a maior honestidade. Tô apoiando ele, tem meu apoio, tenho o meu apoio, fiz uma oração por ele na igreja, não disse que ele era candidato a nada, obedeci a lei eleitoral na minha igreja, nem disse que era pré-candidato, sabe? Já levei vários na minha igreja, eu já fiz oração que me pediram. Uma época, Lindenberg era candidato ao Senado. Lindenberg! O Lindinho, sei. Lindinho! Ô, pastor, só faz uma oração por mim, pode ir lá que eu vou orar. Não estou apoiando, não estou falando o nome, aqui eu oro por você, meu papel. Eu oro, não tem problema. Agora, eu não estou dizendo que tem, por favor, quero ser bem honesto. Mas não estou falando de falácia. Ilação. Não estou falando, entendeu? Coisa provada. Eu falo igual o senhor, o meu discurso é o mesmo que o seu. Não. Eu vou vender o quê? Vou vender meu... Então nós estamos pior do que a esquerda? É isso aí. Então, o corrupto da direita, a gente passa a mão na cabeça. E o corrupto da esquerda, a gente arrebenta. Que princípio de caráter nosso? Não faz não, porque aí a gente vai fortalecer. Como é que é? Não. Tem meu apoio desde que não venham comprovações de corrupções, de coisas verdadeiras, não falácia, não vantagens. Claro. Aí, meu amigo, vai perder e eu faço o vídeo dizendo, perdeu o meu apoio. Tá? Da mesma maneira que faço o vídeo e falo que estou apoiando. Eu falo aqui a mesma coisa que o senhor. Sou muito criticado por isso. Eu não me importo. Eu falo, nós só temos a nossa consciência. No grande dia, é você, a sua consciência e Deus ali, rapaz. Não tem outra coisa. Correto. Você vai o quê? Ah, não, mas é porque o outro vai ganhar. Pera aí um pouquinho. Por minha causa? Não, é por causa do corrupto. Não é por minha causa, não. É tanta desonestidade e covardia com o povo que eles terceirizam até a derrota, a possível derrota,
pro povo, ao invés deles olharem e dizerem, caramba, eu nem podia estar concorrendo a essa eleição. E eu disse, eu apoio o Flávio, segundo turno, apoio. No primeiro eu não vou declarar apoio a ninguém, porque como meu papel aqui é comunicar, eu quero que as pessoas se identifiquem, votem, tá tudo bem. No segundo turno, é quem for contra o Lula, acabou. Isso com certeza. É o Flávio, Tô vai ter contigo. meu apoio. Eu só não quero que ele, se ele for corrupto, não tem meu apoio também, pô, acabou. Não negocia o valor. Eu falo isso todo o programa. Aí o pessoal, não, mas se você fizer isso, o Lula vai ganhar. Por quê? Porque ele não foi competente para ganhar do Lula? Que coisa, querem culpar a gente ainda? Essa eleição vai ser decidida por aquela galera que não negocia seus votos. Bolsonaro, ele perdeu 2022 nas abstenções, pastor Silas. O senhor viu a pesquisa Quest agora? O número dos indecisos, aquela galera que vota mais consciente, não militante, mais consciente, voltou ao patamar do início da pré-candidatura. Caiu. Caiu. Caiu entre quem? Entre aqueles que não são apaixonados. Eles querem coerência. Coerência. O fato lá do filme gerou muita dúvida, muito medo. Só que, porra, por que até agora não esclarecem tudo? Cadê o dinheiro? Foi direitinho? Por que não mostram as coisas? O que custa mostrar que é honesto? Ah, não, eu já ouvi falar disso. É o ônus. Mas aí, presunção de inocência, eu sei. Mas tu quer ganhar a eleição. Tu quer tirar o Lula. O que custa mostrar? Tu não é inocente? Tu não é honesto? Quem não deve, não teme. Cara, tu fica dando arma pro inimigo te acusar? Abre as contas. Mostra. Qual é o problema? Ou você deve alguma coisa? Eu penso dessa forma. Não é para ganhar de qualquer jeito. E aí, pessoal? Vocês concordam com o que ele trouxe aqui ou não? Afinal, a resposta dele ali, ou seja, falando em palavras mais claras aqui, mas é óbvio que você entendeu, basicamente ele diz que não. Porque a esquerda ali, ou seja, vai totalmente contra aos princípios ali, ou seja, dos cristãos, do que a Bíblia fala, né? Então eles são contra a família, eles são a favor do aborto, eles são, ou seja, tudo aquilo que basicamente a Bíblia ensina ali para os evangélicos, para os cristãos ali, a esquerda vai contra. Inclusive ele critica as pessoas ali que se dizem, ou seja, evangélicos, se dizem cristãos, né, e que apoiam a esquerda. Basicamente ele diz que isso é por causa de, ou seja, uma ideologia ali, algo, ou seja, é um amor tão grande ali por um político, por um partido ali, que a pessoa não consegue refletir, não consegue raciocinar. E aí, você concorda com isso que ele trouxe ou não? Afinal, eu tenho o mesmo pensamento aqui do pastor Silas Malafaia. Mas aí, qual é a sua opinião? E também, né, pessoal, assuntos aqui que eles entraram, ou seja, é claro, sentaram a lenha ali para cima do Lula ali, entraram, ou seja, nessa candidatura ali agora do Flávio Bolsonaro. Inclusive, o pastor Silas Malafaia deu a opinião dele. O apresentador aqui do podcast, tanto os dois ali não divergiram, seguiram na mesma opinião, e eu também aqui sigo na mesma opinião do pastor Silas Malafaia, e tanto aqui também do apresentador, né? É que uma das coisas, até se você me acompanha aqui mais tempo, talvez até lá em meu canal oficial do YouTube, que é o Cleiton Costa Oficial, se você ainda não me segue lá, ou seja, lá eu trago outros tipos de notícia, lá, ou seja, eu trago várias outras notícias, então é Cleiton Costa Oficial, é só você pesquisar aqui, você vai me encontrar. É um outro canal no YouTube que eu tenho aqui, tá? Então, principalmente lá eu sempre falo disso, né? Hoje eu apoio Flávio Bolsonaro, é óbvio que eu apoio. Hoje eu apoio a direita. Mas desde quando saiu também aí esse vazamento do áudio aí do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, ou seja, aqui nesse canal nem falo muito sobre isso, mas lá no outro também já falei, né? Tudo bem. Continuo apoiando ele porque não tem nada demais neste áudio. Não tem nada demais, apenas ele ali pedindo um dinheiro para o Vorcaro. Mas o que eu sempre falei, e hoje o maior problema hoje que nós temos no Brasil é as pessoas terem a mente fechada em relação a isso até. Tanto aqui o apresentador e tanto aqui o pastor Silas Malafaia comentam, ou seja, sobre isso, né? Que basicamente as pessoas têm a mente fechada. Por exemplo, eu sou do PT e eu sempre serei do PT. Nem que o PT, a esquerda, seja uma merda. Eu sou voto no Lula e sempre é o Lula. Nem que o Lula prepare merda enlatada lá, eu vou dizer que é gostoso. Aí tem ali da direita, eu sou Bolsonaro e eu não mudo. É que nem o pessoal costuma dizer, né?
quem é da direita. Mesma coisa aí, ó, às vezes vem alguém aqui e comenta, ai, bolsonarista. Cara, eu não sou bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu sou da direita. E eu apoiei o Bolsonaro porque, ou seja, o Bolsonaro foi um bom presidente, foi um cara sempre honesto, então é óbvio, eu apoiei ele. Mas, mesmo agora o Flávio, né, saiu esse áudio aí, não tem nada demais. Tudo bem, eu continuo apoiando ele. Mas até aqui eles questionam, né, essa questão aí deste áudio, que o Flávio poderia vir esclarecer mais. Esclarecer mais e mais. Inclusive o Flávio está vindo, esclarecendo já, se eu não me engano, já mostrou até um contrato aí desse dinheiro. Aí, então, está tudo bem. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? O problema hoje do brasileiro é realmente esse. Ah, eu sou do PT, ou eu sou da direita, ou eu sou da esquerda, e eu não mudo de opinião. Mesmo que o cara entre lá, faça merda, a pessoa não muda de opinião. E é como eu sempre falo, eu não tenho partido de estimação. E muito menos político de estimação. Porque se o Flávio Bolsonaro for comprovado que tem algo de errado, eu sou um dos primeiros. Não importa se hoje eu apoio, se eu sou da direita, se ele é da direita, eu sou um dos primeiros que eu venho aqui e sento a lenha para cima dele. Porque eu não tenho político de estimação. Eu sempre vou por aquele, ou seja, que é coerente, que é honesto, que é o melhor. É claro que ali um segundo turno ali, ou seja, colocando na balança hoje a direita e a esquerda, não tem comparação. Mesmo que seja dando um pouco até um pouco meio que corrupto, coisa assim, ou seja, em comparação a essa esquerda, aí a gente tem que fazer de tudo para tirar esta esquerda. Mas não significa que a gente fique ali com a direita, que dela um pouco a pessoa tenha algo de errado, você vai apoiar ela, não significa que você concorda com aqueles atos dela, se é o que você me entende. Então, um dos grandes problemas hoje do nosso país, e por isso até que não muda, é que as pessoas elas não questionam isso. Apenas, eu sou de esquerda, eu sempre serei. Eu sou de direita, eu sempre serei. Eu sou lulista e eu Lula e ponto final. Eu sou bolsonarista, eu Bolsonaro e ponto final. Não, a gente tem que questionar. A gente tem que buscar sempre o melhor. A gente tem que buscar a pessoa melhor que nos represente. E esse é um dos grandes problemas hoje no Brasil, né? As pessoas, basicamente, elas não votam, ou seja, pensando no bem, refletindo sobre as coisas. Elas votam pelo amor. Mesma coisa. A esquerda, hoje o Lula, é tanta falcatrua, tanta corrupção, tanta coisa. E se você for perguntar para esse pessoal que vota na esquerda, basicamente as pessoas são cegas. É um amor, é um amor, é um amor pelo Lula, é um amor pela esquerda, que podem fazer tudo o que for, não adianta. E da direita também tem esse tipo de pessoa, não adianta dizer que não. Tem pessoas, é claro, que do nosso lado, o Bolsonaro é um cara honesto. O Bolsonaro não é um cara que nem o Lula, um cara honesto, foi um bom presidente. Mas mesmo assim, mesmo que dela um pouco se tivesse algo de errado, tem pessoas que pensam desse mesmo jeito. Então, o que o brasileiro precisa, e tanto isso para o Brasil mudar, é realmente as pessoas começarem a questionar mais e não votar pelo coração. Não votar pelo amor, mas sim votar realmente por questionar e votar pela pessoa. Também não sei se você concorda comigo, mas afinal, eu quero saber a sua opinião. E se você concorda ou discorda também de mim, deixe também sobre isso agora que eu trouxe aqui nos comentários. E eu te espero agora no próximo vídeo.